Se Deus disse que alguma coisa aconteceria, mas aquilo não aconteceu exatamente como foi anunciado, e então, isso significa que aquela profecia falhou? Essa dúvida aparece quando encontramos no Antigo Testamento, principalmente, algumas promessas ou advertências que aparentemente não se cumpriram. Mas existe um ponto importante. Na Bíblia, profecia não é apenas uma previsão do futuro, um elemento futurístico. O profeta, ele era chamado por Deus muitas vezes para falar ao povo uma mensagem que denunciava o pecado e convidava as pessoas a mudar o caminho, a mudar de direção. Por isso, a profecia ela dependia justamente da resposta de quem as ouvia. O exemplo mais conhecido é o exemplo de Jonas. Ele entrou em Nínive anunciando que dentro de 40 dias a cidade seria destruída. A mensagem era muito clara e muito pesada. Só que os 40 dias passaram e Nínive continuou de pé. E então, agora eu te pergunto: Jonas, o profeta, errou? Não, Jonas não errou. As pessoas ouviram a advertência, reconheceram seus pecados e se arrependeram. E Deus não trouxe a destruição anunciada. Na verdade, veja, a profecia cumpriu o seu propósito. Deus advertiu a cidade porque queria lhe dar uma oportunidade de mudança. Quando Nínive se arrependeu, a advertência havia sido ouvida. Em Jeremias 18, ali explica por um princípio meio ilustrativo, por uma imagem de um oleiro. Quando o vaso não ficava como ele esperava, o oleiro trabalhava novamente naquela mesma argila. Então Deus explicou que poderia anunciar um juízo contra uma nação, mas se aquela nação abandonasse o mal, o juízo poderia ser suspenso. Da mesma maneira, Deus poderia anunciar uma bênção, mas se o povo escolhesse a desobediência, aquela bênção poderia deixar de acontecer. São caminhos opostos e inversos, mas que um ajuda a ilustrar o outro. É isso que chamamos de profecia condicional. E a condição nem sempre aparece por meio de uma palavra se fizer isso, se fizer aquilo. Às vezes, ela está no próprio propósito da mensagem. Olha, Deus adverte porque deseja produzir uma mudança. Foi exatamente assim também com o rei Ezequias. Isaías anunciou que ele morreria, correto? Então, ele morreria. E o que aconteceu? Ezequias buscou a Deus em oração e, como resposta, recebeu mais 15 anos de vida. Deus não havia cometido um erro, a profecia não estava errada. O que aconteceu foi que a reação de Ezequias fazia parte daquela história. Mas isso não significa que todas as profecias sejam condicionais. Muitas profecias dirigidas a uma pessoa, a uma cidade ou a uma nação estavam sim relacionadas à resposta humana naquela situação específica. Já as profecias apocalípticas, escatológicas, que apresentam grandes períodos proféticos e revelam grandes acontecimentos na história, elas não dependem de uma decisão de uma pessoa ou de uma nação. Elas apontam para o cumprimento definitivo do plano de Deus. Por isso, ao lermos uma profecia, precisamos se perguntar: para quem essa profecia, para quem essa mensagem foi dada? Qual era o seu propósito? Era uma advertência ou uma promessa ligada à fidelidade do povo ou uma revelação sobre o rumo da história? Tudo isso é crucial. Essa diferença revela algo muito bonito sobre o caráter de Deus. Quando Deus adverte, nem sempre está apenas anunciando uma consequência. Muitas vezes está oferecendo uma oportunidade maravilhosa de mudança. Algumas profecias nos chamam a tomar uma decisão, outras nos dão a certeza
de que apesar de tudo, o plano de Deus, o plano final, será cumprido. E compreender essa diferença não enfraquece a palavra profética. Pelo contrário, ajuda-nos a enxergar nela tanto a justiça quanto a misericórdia de Deus. Um grande abraço e que Deus te abençoe ricamente. Até o nosso próximo encontro.